Hoje eu vou apresentar o capítulo Enfrentar as Incertezas do livro Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, do Edgar Morin. Nesse capítulo, ele fala sobre a importância de aprender a enfrentar o incerto, a incerteza. Então, Edgar Morin coloca que foi no século XX que a gente descobriu de verdade a imprevisibilidade do futuro. A partir desse século, houve o abandono de concepções deterministas, por exemplo, da história humana, que acreditavam poder predizer o que vinha pela frente, predizer o futuro. Então, neste capítulo, Morin, ele quer demonstrar a necessidade da educação de incluir o ensino das incertezas, que surgiram das ciências físicas, nas ciências da evolução biológica e nas ciências históricas. É preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas. O futuro chama-se incerteza. Então, ele começa o capítulo falando que o próprio universo é um jogo entre ordem, desordem e a organização. Inclusive, a própria Terra, provavelmente, em sua origem, se auto-organizou na dialógica entre ordem, desordem e a organização, erupções, terremotos. E a própria história é incerta. Então, ele segue falando sobre a incerteza histórica, que a história não constitui uma evolução linear, se a gente for analisar. Então, ela não avança como um rio, num sentido único, mas por desvios que decorrem de inovações ou criações internas, de acontecimentos ou acidentes externos. Podemos analisar, inclusive, que toda evolução é fruto do desvio bem-sucedido, cujo desenvolvimento transforma o sistema em que nasceu. Então, desorganiza-se organizando-se. Não existem apenas inovações e criações. Temos que lidar também com as próprias destruições, que podem trazer novos desenvolvimentos, como, por exemplo, os avanços tecnológicos que levaram à destruição de civilizações tradicionais. Então, os avanços da técnica, da indústria e do capitalismo, consequentemente, acabam gerando destruições do velho, por exemplo, das coisas antigas, né? E precisamos compreender que a história obedece ao mesmo tempo a determinismos e a acasos também. Ela tem sempre duas faces opostas, como ele cita, a civilização e a bárbare, a criação e a destruição, a gênese e a morte. Inclusive, ele dá como exemplo os próprios despotismos e totalitarismos que eliminam e aniquilam indivíduos diferentes, pois eles compreendem, eles sabem que estes constituem um desvio potencial de seus objetivos. Então, os indivíduos podem aniquilar, podem destruir objetivos totalitários. Por isso, muitas vezes, são aniquilados. Diante dessas constatações de que os valores são ambivalentes e tudo é ligado, fica claro quanto é preciso aprender a enfrentar as incertezas. Então, Edgar Morin coloca que a educação do futuro deve voltar-se para as incertezas ligadas ao conhecimento. E coloca os princípios da incerteza cérebro-mental que decorrem do processo de tradução e reconstrução próprio a todo conhecimento. Então, o circuito que acontece no nosso cérebro, na nossa mente, de tradução e construção e reconstrução do conhecimento, aqui estamos sendo colocados em contato. Da incerteza lógica, né? E aí ele dá como exemplo o princípio de Pascal, que explica que nem a contradição é sinal de falsidade e nem a não contradição é sinal de verdade. Então, esse é um princípio da incerteza lógica. De incertezas racionais, que ele coloca que se a racionalidade não se mantém autocrítica vigilante, ela cai numa racionalização. Então, ela perde a função. E da incerteza psicológica. Qual é essa incerteza? Nós não temos como ser totalmente conscientes. Nós estamos sempre em contato com o nosso inconsciente, né, do que se passa na nossa mente. É uma coisa que não está no nosso total controle. Existe, portanto, a dificuldade de um autoexame crítico.
para o qual nossa sinceridade não é garantia de certeza. A gente pode achar que está sendo autocrítico, que está sendo sincero, mas a gente não pode esquecer o nosso inconsciente, que coloca limites para qualquer autoconhecimento. E aí Edgar Morin segue falando sobre a incerteza do real, que as ideias e as teorias podem traduzir a realidade de maneira errônea. Nossa realidade não é outra senão nossa ideia da realidade. Então é o que a gente imagina estar vendo, é o que a gente está tendo como ideia. E logo é importante a gente conhecer a incerteza do real. É preciso aprender e saber interpretar a realidade. E também a incerteza do conhecimento. O conhecimento é uma aventura incerta, que inclusive ele já fala sobre isso no capítulo que ele fala sobre o risco da ilusão e do erro diante de todo o conhecimento. E a ecologia da ação. Ela deve levar em consideração a complexidade de toda a ação, né? Que vale lembrar que complexidade não é como na teoria do Edgar Morin, não é algo difícil, é sim algo que é tecido junto, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, tudo acontece através do aleatório, da iniciativa e do imprevisto. Inclusive, toda ação compreende 3 princípios: o risco e a precaução, os fins e os meios, e a ação e o contexto. Então, toda ação escapa à vontade de seu autor quando entra no jogo das interretroações do meio em que ela está acontecendo. E a ação pode ter 3 tipos de consequências. O efeito perverso, que o que é o efeito perverso? É um efeito nefasto e inesperado, que ninguém espera. A inanição, quanto mais se muda, mais tudo permanece igual. E a colocação das conquistas em perigo. Um exemplo: se quer melhorar uma sociedade, mas só se consegue suprir a liberdade ou acabar com a segurança dos indivíduos que nela vivem. Então, na verdade, uma conquista coloca em perigo. E aí ele termina esse capítulo falando sobre a imprevisibilidade a longo prazo. Toda ação de curta duração é fácil a gente prever os seus resultados. É possível. A gente tem como prever. Mas o Edgar Morin coloca que toda ação feita a longo prazo, a gente não tem como prever o que vai acontecer. E aí vem os imprevistos e a grande incerteza. Então, esses efeitos a longo prazo são imprevisíveis. E ele coloca que há 2 meios para enfrentar esses efeitos imprevisíveis de uma ação a longo prazo. Que são: o primeiro, uma vez efetuada a escolha do que você vai fazer, a consciência da incerteza torna-se consciência de uma aposta. Então, quando você decide por um caminho, você tendo a noção dessa incerteza, tendo consciência do incerto, isso torna-se, você está fazendo uma aposta. Então, você está consciente de que você está fazendo uma aposta naquilo que você optou. Mas existe toda a incerteza do caminho. E a segunda é que a estratégia deve prevalecer sobre o programa. Então, apenas você tendo uma estratégia, você é capaz de elaborar um cenário de ação, que aí você tem como examinar as certezas e as incertezas da situação. Então, sempre que você for ter uma ação a longo prazo, você precisa ter certeza na sua escolha e ter uma estratégia. E aí, para terminar, eu achei uma frase que eu acho que resume bem e deixa uma boa mensagem, que é: tudo que comporta oportunidade comporta risco. E o pensamento deve reconhecer as oportunidades de riscos como os riscos das oportunidades. E aí, essa nova aventura que Edgar Morin propõe nesse capítulo, que estamos sendo convidados, aprender a enfrentar as incertezas.